nessa noite. Que a tua palavra revelada se manifeste a nós. Que o pregador, ele desapareça no meio da nuvem da tua glória, e a tua glória, Senhor, possa estar sendo sentida e nos transformar. Tudo aquilo que é contrário à tua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus. Nós ordenamos fora daqui, e que a ministração tenha a liberdade pelo Espírito de penetrar no mais profundo do nosso coração. Oramos assim e te agradecemos, no nome de Jesus. Você pode se assentar, por favor? Quero a sua atenção. Eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar com você sobre 4 verdades desse texto, que é muito conhecido, que tem o poder de libertar você em muitas áreas. E eu quero falar da primeira, já para ganharmos tempo. É que talvez você não saiba o contexto que Elias se encontra aqui, nem quem acaba, mas eu vou ajudar você por amor àqueles que ainda não têm muito contato com a vida sagrada. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Ele era casado com uma pessoa muito endemoniada, né? O diabo, não se sabe se o diabo entrava nela ou ela entrava no diabo, que era Jezabel. E eles juntos era tipo o Batman e Robin do mal. Eles destruíram a fé lá em Israel e começaram a introduzir a adoração a um Deus chamado Baal. E sabe o que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, fez? Deus permitiu que as chuvas parassem. Então não houve chuva nem orvalho em Israel. E quando não há chuva, a consequência disso é terrível, porque não há plantações. E quando não há plantações, não há alimento. E quando não há alimento, o povo geme. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado irmão. Há algumas áreas, talvez, na sua vida, que houve um retrocesso. Talvez alguma área na sua vida que não está fluindo como deveria. Pastor, eu tenho estudo, eu sou uma pessoa capaz. Eu sou uma pessoa que tenho trabalhado. Pastor, eu tenho servido a Deus, pastor. Pastor, eu tenho feito tudo que está ao meu alcance, mas tal área da minha vida não prospera. Eu quero declarar para você que muitas vezes é porque nós estamos desobedecendo a Deus. Nem sempre, mas muitas vezes é porque nós estamos desobedecendo a Deus. E Deus, então, não é que Deus tira a mão de nós, é que nós estamos saindo de debaixo da poderosa mão de Deus. E quando estamos fora da proteção de Deus, o inimigo começa a trabalhar contra nós. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu tinha um Opala. O Opala era uma bênção, ele era tão estranho que tinha até um pé de milho uma vez, a gente achou, né? Eu lembro que você até pensou, vem cá ver esse negócio aqui. Abri o porta-mala, tinha um pé de milho dentro. Quando eu ia pregar com aquele Opala, eu deixava o Opala longe. Vamos supor que eu fosse pregar aqui, eu deixaria o Opala 2 quarteirões de distância, porque ele não pegava, então eu tinha que empurrar o Opala. Eu ia bem vestido assim, com terno e tal, então eu chegava lá, rapaz, chegou uma pasta executiva, chegou o palestrante. Eu já tinha assim um jeitão de pregador internacional, mas não tinha pregado nem na cidade vizinha. Eu chegava lá, né, Pai do Senhor e tal, e deixava o carro longe. Eu era o último a ir embora da igreja e as pessoas diziam assim, esse pastor é amoroso, porque ele fica até o fim. É que eu tinha vergonha de alguém me ver pegando o carro. E tão ruim que ele era todo amassado, terrível. Mas ele me servia. Eu lembro uma vez eu fui orar no monte. Eu estava descendo com o carro, né? O carro estava banguelando aquele Opala para economizar gasolina. Era um tempo terrível. E Deus falou comigo assim, sabe aquele centro de macumba que tem no caminho do monte? Eu falei assim, eu quero que você pregue lá. Eu falei, não vou pregar lá. Porque deixa eles fazerem do jeito que eles querem a vida deles, né? Eu vou cultuar o Senhor, mas eles cultuam quem eles quiserem. Eu vou para o monte orar. E Deus falou, não, você vai pregar para eles. Eu falei, não, eu não vou pregar para eles. E Deus falou, sim, você vai. E daí tinha uma subidinha. Eu fui no embalo com o Opala, né? E o centro de Macumba estava do lado esquerdo. E de repente, na subida, eu bati na chave, o carro... Falei, miserável. E não ligou. Daí Deus falou comigo assim, você vai pregar. Eu falei, não vou. Você vai. E não pegava o carro. Aí eu falei, eu preciso de uma chave de inventar alguma desculpa para entrar ali. Aí bati palma. Estavam tendo uma sessão lá. E todo mundo tem liberdade de religião, irmão. Quem quiser adorar o rato, adora. Quem quiser adorar, sei lá, a Barbie, adore. Eu adoro a Deus. Só quem adora a Deus, diga aleluia. Aí bati palma, falei, era meio de noite, sim, boa noite, tudo bem? Cara, boa noite. Sabe que você teria uma chave de... Eu sabia que eu não precisava daquilo. Você tem uma chave de vela aí? Rapaz, eu tenho. Entra aí. Aí eu pedi licença pro Zé Chu, né? Dá licença aí, com licença. Tinha uns bichinhos assim, foi entrando, né? Aí o pessoal batendo um tambor, aquele não sei o que tem. Ela,
Eu falei, misericórdia. E foi entrando, né? Aí eu estava lá dentro, o cara pegou a chave de roda, eu falei assim, chave de vela, eu falei assim, posso te falar a verdade? Você me perdoa? Perdoa do quê? Eu menti para você. Mentiu para mim? Meu carro, o teu carro não está estragado? Está estragado. Mas é só fazer uma coisa que tem que fazer aqui e já vai funcionar. Posso fazer? Ele falou, faz, meio assim, né? Faz. Falei, me dê só um minutinho na atenção de vocês. Daí parou o batuque. Falei, eu quero bem rápido, eu não vou demorar. Eu quero dizer para vocês que quem criou os céus e a terra não foi fulano, beltrano, ciclano. Quem criou o mar não foi Iemanjá. Foi Deus que criou com o poder da sua palavra. E comecei a pregar. E até quase que ouvi um aleluia. Aleluia. E preguei, mandei brasa, e preguei. E quem quer aceitar Jesus, o pessoal orou comigo, alguns até aceitaram e tal. Daí eu falei, fique na paz. O pessoal olhou assim e falou, rapaz, esse cara é mais doido que a gente. E fui para o carro. E os caras ficaram olhando ver se o carro ia pegar mesmo. Daí eu falei, pronto, já preguei. Bati na chave. Falei, misericórdia. Deus falou comigo assim, pregou ou não pregou? E fui para o monte orar. Tem coisas na sua vida e na minha, que não adianta você achar que é o diabo que está fazendo. Ainda que seja ele, foi uma legalidade por causa de uma desobediência, que você sabe que você não pode fazer aquilo, e você faz. Como é que você sabe disso, pastor? Porque eu faço às vezes, e Deus me desce a ripa, e Deus me acerta. Eu quero que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente. Há alguma área na sua vida que você precisa mudar, e você sabe qual é, porque o Espírito Santo, enquanto eu estou pregando, está pegando outra mensagem particular, VIP, para você, no seu ouvido. Em nome de Jesus, que nessa noite você tome uma decisão de mudar isso que Deus tem insistido que você mude, para que você de novo receba a chuva de Deus sobre as tuas sementes, e para que a tua vida seja transformada. Algum tempo atrás, eu falando com Deus, Deus falou comigo assim, Anderson, eu quero que você dê todo o seu salário na igreja. Eu falei, Senhor, primeiro achei que era o diabo, né? Falei, sai, demônio. E daí eu vi que não era o diabo, eu vi que era Deus. E eu orando, quanto mais orava, mais Deus insistia nisso, você vai entregar seu salário. Eu cheguei para minha esposa e falei, amor, Deus falou assim, ela falou, amor, Deus tem que falar comigo também. Eu falei, graças a Deus. E ela saiu. Daqui a pouco ela voltou e falou assim, amor, é de Deus. Eu falei, ixi. Aí o tesoureiro chegou, o tesoureiro é muito meu amigo, muito precioso. Chegou lá na igreja, falou, pastor, no final do culto, né? Domingo abençoado, assim. Aí ele chegou, me deu um envelope com o meu salário, pastor, está aqui o seu salário. Eu falei, glória. Vem cá, querido. Ele voltou, vamos orar. Ele ficou olhando para mim. Eu estava em cima do altar, o altar nosso é parecido com esse aqui, de altura, né? Eu falei, vamos orar. Aí eu orei e coloquei o envelope inteiro de volta na salva. E ele quis chorar. Ele é muito brincalhão, né? Ele é difícil ver ele, mas ele ficou assim, ele ficou pálido. Por quê? Porque ele sabe dos nossos compromissos. Nós temos 3 filhos, uma cachorra. Ih, irmão, é uma loucura lá em casa. Tanta conta para pagar. E eu entreguei. Eu confesso a você que eu entreguei assim, ó. Entreguei. Ele falou, pastor, eu falei, tipo, como eu estava brincando lá na sorveteria, né? Tipo Jedi, né? Não se preocupe, vai dar tudo certo. Quando ele deu 2 passos, eu quase falei, de verdade, irmãos. Eu falei assim, volta aqui, Marcelo. Quase que eu falei. Eu segurei, ele saiu. Naquele mês, e eu não contei para ninguém, o Marcelo também não falou com ninguém. Naquele mês, eu ganhei aproximadamente 5 vezes o que normalmente eu recebo. Algo que Deus mandou que eu fizesse, e eu obedeci. Mas não acabem não. Naquele mesmo mês, no final do mês, liga para mim um empresário muito precioso. Fala, pastor, tem como você vir na minha casa? Que hora? Vem agora. Era umas 11 horas da noite. Falei, vou, deve ser algum problema, né? Peguei minha Bíblia especial para resolver problemas, né? Minha esposa junto comigo e fomos lá. Aí cheguei naquele barraco que ele mora, era, né? Um duplex no Cabral, né? Ai, que ódio, eu entrei ali, aquela coisa, o porteiro, né? Eu já falei que você sabe, talvez, né? Que a casa da gente é assim, né? A deles é grana, grana. Aí ele abriu a porta do duplex. Pastor, entra aí. Entramos e tal. E a esposa dele assim, ó. Muito preciosa, muito querida, nossa amiga, ela assim. Ela falou assim, pastor, vamos encurtar a conversa? Eu falei, pois não. Você fez alguma prova com Deus? Eu falei, fiz. Envolvia dinheiro? Aham. Faz quanto tempo? Uns 40 dias. Faz 40 dias que eu não durmo, pastor. Eu falei, nossa, por quê? Perdeu o galinho lá? Faz 3 noites. Tudo bem.
Aí ela falou assim, faz 40 dias que eu não durmo, porque Deus mandou fazer um negócio. Ela foi lá dentro do quarto e trouxe. Sabe aqueles envelopes pardos, assim, meio amarelo, do correio, que é desse tamanho assim? Pesado assim, e jogou em cima da mesa. Falei, que isso, irmã? Deus mandou lhe dar, pastor. Quando eu abri, o pouco cabelinho que eu tinha pulou assim, ó. Dinheiro. E quem falar que dinheiro não traz felicidade é que nunca teve, irmão. Quando eu vi aquele dinheiro, eu fiz assim, ó. Deus abençoe. Aí minha esposa e eu, nós parecíamos 2 ladrões. Porque a minha esposa ficou só com o olho de fora do carro assim, tentando contar o dinheiro. Eu falei, não faz isso, a louca. Esconde esse negócio debaixo do tapete do carro. E o irmão foi bem específico, pastor, esse dinheiro não é para a igreja. Não estou dando uma oferta para a sua igreja, ele nem congrega com a gente. Esse dinheiro é para a sua vida pessoal. Faça o que o senhor quiser com esse dinheiro. E eu fui lá e guardei tudo no banco. A gente dormia assim, ó. Aí eu olhava para minha esposa, ela assim, ó. Aí um dia eu fui lavar a louça. Eu gosto de cantar aquele hino quando eu lavo a louça, né? Até contei já pro Júlio, né? Lere, 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 e lavando louça. E Deus falou comigo e perguntou assim, tudo que você tem é meu? Eu falei, demorou, Deus, estamos juntos. Me deu dinheiro, né? Nossa, é nós. Eu lavando louça. Então me dá aquele dinheiro que está na conta. Daí eu olhei e vi se era o demônio de novo. Daí eu falei assim, até daria, mas como eu vou falar com a minha esposa? Com a tua esposa falo eu. E Deus tem boca e fala. Quem crê que Deus tem boca e fala? Diga amém. Não senti firmeza. Diga amém. Amém. Minha esposa entra pela sala chorando. Eu falei, irmão, estou falando para você de verdade. Infelizmente, essas coisas acontecem comigo. Aí eu estava lavando a louça ainda, ela chega. Eu falei, bateu o carro. Ela... Matou alguém atropelado? Não. Alguém mexeu com você? Não. O que foi? Eu estava passando, tipo a Chiquinha, né? Eu estava passando as compras. E Deus perguntou se tudo que eu tinha era dele. E você falou o quê? Falei que sim. Na terceira vez eu falei, Deus só quer levar os meus filhos? Deus falou, seus filhos não, eu quero aquele dinheiro que está na conta, dá na minha igreja. E nós entregamos, irmão. Quando nós entregamos aquele dinheiro, doeu o nosso coração, a gente ficou muito triste. Deixa eu dizer algo para você aqui. Até foi engraçado que o dia que eu fui entregar, a igreja estava precisando de um dinheiro exatamente aquele valor. Aí eu falei na mesa do tesoureiro, né? Eu falei, estava eu, o tesoureiro, a esposa dele, a Luciana, e a minha esposa, a Elaine, né, do lado. Eu falei assim, Marcelo, tem uma pessoa anônima que vai doar uma quantia considerável para a igreja, para resolver o problema que a igreja está passando. E ela é tão preciosa, essa pessoa, que ela não tem pressa para receber. Deus mandou dar. Eu já queria receber em parcelas, né? Aí essa pessoa falou que não tem pressa, mas como vocês puderem pagar, nós podemos pagar, ele vai receber, sem juros. Aí eu senti uma pontada na minha canela, era minha esposa, assim, ó. Aí eu falei, na realidade, essa pessoa anônima mudou de ideia, ela vai dar o dinheiro, não precisa pagar ela mais não. Querido, aquela atitude fez com que as nuvens que não apareciam sobre as nossas vidas em áreas internacionais, nós nunca tínhamos feito uma viagem internacional. Aquilo mudou nossa vida para sempre. Eu nunca mais precisei pagar uma passagem de avião. E pessoas do mundo todo começaram a ligar lá para casa e assim, tem como você vir pregar aqui? Onde que é aqui? Europa. Onde que é aqui? Japão. Onde que é aqui? Estados Unidos. Irmãos, tem coisas na sua vida que vão acontecer quando você obedecer. As chuvas de Deus virão sobre você. Eu profetizo sobre a sua vida um coração obediente que vai atrair o favor de Deus sobre a sua colheita, sobre a sua semente. Receba, irmão, sobre a sua semente, sobre a sua colheita, sobre a sua vida. Uma unção que vai mudar a sua história de obediência a Deus. Depois que Elias diz, olha, eu estou ouvindo um ruído de chuva, porque antes, você conhece a Bíblia, aconteceu o grande advento do Carmelo, quando Elias subiu lá, desafiou os profetas de Baal e Astarote, e os venceu, trazendo fogo do céu. Então o problema da idolatria tinha sido encerrado. O Deus de Elias tinha vencido. Automaticamente, Elias sabia que a chuva viria. Então ele diz pela fé para Acabe, Acabe, vai para o teu palácio, se proteja lá naquela fortaleza, porque eu já ouço ruído de grande chuva vindo. Detalhe, se você olhasse para o céu, estava céu azul.
E não havia uma nuvem sequer, e não havia som nenhum de chuva, de trovão, de vento, de nada. Eu quero que você entenda algo aqui. Ele estava ouvindo o som da chuva, antes da chuva existir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o profeta Ezequiel estava no vale de ossos secos, o que Deus mandou ele fazer? Solte um hariucan nos ossos, não é assim? Solte um raio da tua mão, não é isso que ele falou? Ou então junte os ossos, pegue super bonder e colhe um osso no outro. O que ele manda o profeta fazer? Diga, profetiza. Diga como se você fosse o profeta Ezequiel. Diga, profetiza, vai. Profetiza. O que é profetizar, pastor? É falar em nome de alguém. Então fale em meu nome aos ossos secos. Querido, a fé vem pelo ouvir. A fé se materializa pela palavra ouvida. Quando ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não sei se você sabe, acho que você sabe. Sabe onde fica o menor osso do corpo humano? O menor osso, onde fica, pastor? O menor osso do corpo humano. Quem sabe, levanta a mão, vai ganhar um prêmio. Dentro do ouvido. O menor osso do ser humano fica dentro do ouvido. Se não me falha a memória, o nome desse osso é martelo. Quando ele fala, ossos, ouçam, ele está falando com o osso do ouvido. Ele se move. Quando ele se move, a fé é ativada, os ossos se juntam. Eu quero te perguntar essa noite, o que você está ouvindo? Você está ouvindo coisas que estão edificando a sua fé, ou você está ouvindo coisas que estão destruindo a tua fé? Houve um homem nos Estados Unidos, ele escreveu um livro muito famoso, eu tenho esse livro, não empresto. Irmão, já perdi tanto livro emprestando para crente. E ele disse o seguinte, a minha esposa estava com câncer terminal, não tinha solução para o problema dela. Se não me engano era câncer ou lúpus, uma das duas coisas. Eu sei que era um estágio avançadíssimo. E ele fez o quê? O médico falou, não tem mais o que você fazer, porque sempre você tem que buscar na medicina, sempre que possível, todos os remédios que forem possíveis, o que você puder fazer para sarar uma enfermidade, você tem que fazer. Não vai dar uma eu sou tão espiritual que eu não tomo remédio. Tome remédio, remédio é de Deus. Deus colocou os médicos para nos ajudar. Mas o médico falou assim, não tem mais o que nós, pela medicina, fazemos pela tua esposa. Ela pode ficar aqui internada até morrer. Então o que aconteceu? Ele pegou a esposa e levou para casa. Colocou ela no segundo andar da casa. E colocou, na época, era fita de VHS. Colocou fitas de VHS, fitas de vídeo, só de homens e mulheres de Deus que pregavam sobre cura divina. Ele fez uma seleção de pessoas que podiam visitá-la. Ele falou assim para os empregados da casa, só pode visitar a minha esposa e para os parentes. Quem é crente e crente doido. Crente que fala de guébias, crente que crê em cura e crê em milagre. Eu só quero gente do fogo. A pessoa chega lá assim, como é que está? Mais ou menos, não pode subir. Ele faz uma entrevista. Como é que você está? O cara fala assim, rapaz, eu estou cuspindo fogo. Aleluia. Eu estou metendo bala na asa do diabo. Pode subir, querido, vai lá, segundo andar. E ela, ouvindo louvores o tempo todo, irmão, ele bombardeou os ouvidos daquela mulher. Todo dia ele falava assim, a vitória é tua. Todo dia de manhã, a vitória é tua. Deus é contigo, mulher, ô glória. Todo o tempo. Numa noite, ela ouvindo a palavra, alguma coisa dentro dela se moveu. E ela se colocou de pé. E não havia mais nenhum sintoma da doença nela. O que você está ouvindo determina o teu sentimento. Aquilo que você ouve, aquilo que você presta atenção, aquilo que você inclina o seu ouvido, vai influenciar suas decisões. Cuidado com quem você está ouvindo, porque essas pessoas estão te influenciando. Querido, eu vou falar a verdade para você, eu estou ficando mais velho, estou ficando mais mal educado. Conforme a conversa, eu desligo. Começar a conversar com derrota, demônio, eu posso até estar ali, mas minha esposa sabe quando eu não estou. Porque a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Eu estou ali assim, ó. Aí você perguntar, o que ele falou? Não sei. Eu me fecho, irmão. Muitas vezes nós falamos demais. Não falamos demais. Então você tem que ficar calado. Observar quem está falando perto de você. E conforme for do tipo do assunto, sai fora. Tenta mudar o assunto, não conseguiu mudar? Vaza. Que Deus te dê ouvidos espirituais para ouvir o mundo espiritual.
que você possa discernir as coisas que ninguém está discernindo através dos seus ouvidos apoiados, voltados para Deus. Um dia, eu tinha cabelo, então você pode imaginar que faz algum tempo. E nós íamos todo dia orar de madrugada. Eu e um amigo meu. E nós estávamos numa igreja bem pequenininha, lá em São Paulo, numa tarde da bênção, os dois desempregados, orando. E eu me lembro que estávamos cantando aquela canção, as minhas mãos eu quero levantar. Só que era 4 horas da tarde. Então era que fazia assim, as minhas mãos eu quero, verão, calor, o telhado era de zinco, baixinho, igreja pequena, sabe aquela janelinha assim pequenininha? Não tinha ar-condicionado, não tinha ar-condicionado. As minhas mãos eu quero levantar. Dá vontade de falar assim, baixa. Na hora que subia assim, né? Todo mundo, até eu também, ô glória, aquela loucura. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. A pastora estava sentada num banquinho com um violãozinho e um cristal da Fran. Uma caixinha Fran. Que caixinha Fran? Tipo essa caixa aqui, comprar umas 40 da Fran. Aí ela estava tocando chacumpão, chacumpão, chacumpão. O microfoninho também, ciclotron. E só Jesus na causa. E cantando. Ela cantava muito bem, mas quando passava pelo microfone ficava assim. E o pessoal cantando tudo desafinado e eu lá. Irmão, mas eu estava pirando. Eu estava assim, e orando, todo dia orando de madrugada, Jesus. De repente, as vozes sumiram. Eu só vi o povo assim, ó. Agora escuta o que eu vou falar para você. Diante de Deus, eu vou te falar isso aqui. Como eu creio na minha salvação. Eu ouvi, não é que eu senti e percebi, eu senti. Eu ouvi com os ouvidos, os meus tímpanos. Ouvido carnal, esse ouvido aqui. Isso era uma das milhares de vozes, eu não consigo fazer. E eu fiquei assim, ó, procurando. Mas era tão alto que o som vibrava dentro de mim, me balançava. E eu olhei para o meu amigo Josué, que estava do outro lado da igreja. Eu falei assim, eu gritei o mais alto que eu pude, mas eu não ouvi a minha voz. Você está ouvindo o que eu estou ouvindo? E ele assim, ele com o olho assim, como se ele fosse morrer. Ele dizia assim, sim, eu posso ouvir. Mas ele gritava, eu só via ele mexendo com a boca. E o som dos anjos ali dentro, bradando ali dentro, fazendo o chão tremer. E durou uns 15 segundos, irmão. E de repente, as minhas mãos eu quero levantar. Tem ouvidos para ouvir. Está à tua volta agora. Você talvez não possa ouvir, mas está acontecendo agora. Deus está falando coisas com você e às vezes você não consegue entender. Deixa eu te contar outra história aqui. Eu estava no ônibus lá em Curitiba, tinha acabado de chegar, trabalhando numa multinacional, ganhando pouco, sofrendo muito, minha esposa sofrendo também. Eu dentro do ônibus, dizendo, Deus, faz uma semana que eu estou te perguntando, é para eu ir embora ou é para eu ficar? O que você quer que eu faça? Eu e minhas indecisões. Você está no último banco do ônibus, entra um cara de bigode, parecia o Magno, aquela série Magno. O cara entrou com bigodão, sentou lá no banco. E Deus falou para mim assim, vá lá e diga para ele. Ixi, diga para ele que eu trouxe ele do Rio de Janeiro para cá. Eu estou abrindo uma grande porta para ele. E falou tudo do cara. Eu cheguei, bati no ombro dele assim, não te conheço, já me viu alguma vez? Ele não, nem eu você, bigodudo. Não falei bigodudo, né? Mas pensei. nem eu você. Tem uma palavra de Deus para você. De Deus? É. Nem sei se você é crente, mas Deus mandou te dizer. Assim, o cara começou a chorar. Falou em língua, virou um Pentecoste o ônibus. Voltei para o meu banco e falei assim, Deus, por que o Senhor contou toda a vida desse homem para mim e a minha própria vida o Senhor não conta para mim? Fala com... Eu estou uma semana orando e jejuando para o Senhor falar comigo. O Senhor falou com o bigodudo, que eu nem sei quem era, falou comigo. Por quê? E Deus falou assim, você está agitado demais. E na sua agitação você não para ouvir a minha voz. Sossegai. Descansa. Para que você possa ouvir a minha voz. Nessa luta eu profetizo na sua vida, meu irmão e minha irmã. E se você quer, você pode receber, que você vai descansar e você vai ouvir a voz do teu Deus falando com você, que vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Eu estava em Dois Vizinhos. Quem conhece Dois Vizinhos? Que legal. É que estou aqui no Paraná, né? É mais fácil de conhecer. Estava lá em Dois Vizinhos,
peguei uma igreja lá maravilhosa, só que não. E daí tinha só cadeira lá, tinha acho que umas 80 cadeiras de plástico, era o que cabia, e entrava na época assim, como se fosse hoje assim, o dinheiro que entrava era legal, entrava assim uns R$200 por mês. Aí eu assumi aquela igreja. Primeiro culto, ninguém veio, só minha família. Eu preguei, animado, minha família tipo assim, né? E eu preguei. Aí a coisa não andava. Um dia eu fui sozinho para o culto, não tinha ninguém no culto. Eu cheguei lá, né? No horário, né? Acho que é porque estava meio chuviscando, o pessoal vai vir. Ninguém veio. Ninguém. Nem minha família, aquele dia, eles falaram assim, amor, as crianças, meio tempo de chuva, vão ficar. Eu falei, meu Deus, nem vocês. E fui para a igreja, não tinha ninguém. O que você acha que eu senti, irmão? Você acha que o diabo não foi lá tirar uma onda comigo? Fala assim, miserável, nem tua família veio ouvir você pregar hoje, não tem ninguém aí. Um monte de cadeira vazia. Aí eu falei, Deus, o que eu faço? Eu ouvi a voz de Deus. Elias ouviu o som da chuva, ainda que não havia chuva alguma. Deus falou assim, fala com as cadeiras. Aí eu falei, tá bom. Tinha ninguém mesmo para me ver? Eu fiquei com medo de alguém chegar no meio do culto, né? Aí eu desci e foi bem ridículo assim, eu fiz de bravo, eu fiz assim de, tipo assim, tá me tirando, eu vou tirar o senhor também. É para falar com cadeira? Vou falar então. É para falar? Vou falar. Faz de conta que Elias não está aqui, né? Primeira cadeira, eu falei assim, que bom, nem precisa me dar a mão, Elias. Que bom que você veio, viu? Que legal, isso é uma cadeira bacana. Joia que você veio também, cadeira. São parentes? Massa. E fui andando. Só que lá pela 30ª cadeira, eu estava chorando. Porque eu comecei a ouvir da parte de Deus, dizendo assim, continua, faça isso. Você está profetizando sobre o impossível. E eu comecei a declarar lá pela 50ª cadeira, eu amo a sua vida. Você é precioso para Jesus. Ele vai tirar você dessa vida que você está vivendo. E eu vi as pessoas sentadas nas cadeiras. E eu comentei um por um. Aí acabou as cadeiras, eu estava tão empolgado, tão cheio do Espírito Santo. Falei, não tem mais cadeira? Fiquei procurando cadeira. Aí eu fui para a janela. Falei, você aí fora, não fica triste não. É que não tem lugar para você aqui. Porque está cheio de gente cultuando a Deus. Mas Deus te ama tanto. Irmãos, alguns dias depois, aquela igreja superlotou. E nesse dia, eu olhei para a janela, a única janela que eu fui, tinha um rapaz lá. Falei, moço, não vai embora não. Você pode imaginar o que eu percebi naquele momento, irmão, quando eu estava apontando para a janela, igual eu fiz quando não tinha ninguém. Não vai embora não, essas pessoas estão aqui porque elas querem ouvir a palavra, mas Deus tem algo especial para você. Esse especial que eu falei para aquele menino, ele se transformou no baterista da igreja. Até hoje é baterista lá. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus está trazendo para os seus ouvidos essa noite sempre uma direção. Ouça o que ninguém está ouvindo. Para isso, às vezes, você vai precisar fazer silêncio, ficar em oração. Outra coisa que ele fez, Elias subiu ao monte. Ele subiu ao monte. É interessante você entender que ele subiu ao monte para ter uma visão periférica de toda a extensão, até que os seus olhos perdessem o poder de enxergar. Até que os céus encontrassem com a terra, até o horizonte. Ele ficou olhando e falou, olha, dizem que foi o moço que estava com ele falou, olha, eu vou ir orar. E você fica contemplando aí o horizonte. Qualquer sinal de mudança nesse céu azul, anil aí, você me avisa. E ele foi orar. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa, para ser alguém que vai fazer a diferença, para que você receba libertação, para que você possa prosperar e vencer, você e eu, nós precisamos ampliar a nossa visão. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, para diminuir aquilo que nós estamos vendo, deve ser tirado diante de nós. E às vezes, quando nós olhamos para situações com olhares humanos, nós desanimamos. Nós dizemos, não tem jeito. Deixa eu contar uma história aqui. Eu estava lá em Seattle, não dessa vez com o Júlio, numa outra vez. E eu estava assim, naquele dia eu estava inspirado. E eu vi um cara assim, mais alto que eu, né? Ele, assim, de pé sério, né? E Deus falou para mim assim, vai lá e profetiza que ele vai ganhar um avião. Eu falei, não. Vai lá e fala para ele que ele vai ganhar um avião. Eu falei, pensei comigo, né, Júlio? Eu não moro aqui, eu moro no Brasil. Eu vou profetizar esse negócio, vou embora mesmo? Acabou. Cheguei lá, machão. Stand up, please. Could you stand up? Ele levantou. Eu falei, eu tenho uma coisa para falar para você. Let me say something. Ele falou, pode falar.
Deus... Eu assim, né, cara? Que doideira, né? Deus vai te dar um avião. Ele, amém, aleluia. É o meu sonho, it's my dream. Falei, já melhorou, né? Eu fiquei mais animado ainda. Vai ter um avião. Aí eu fiquei animado porque era o sonho dele. Falei assim, tem mais. Vai vir na sua mão. E vai ser uma bênção, um presente. E falei um monte para ele lá. E saí de perto. Eu voltei pro meu lugar. Falei, tô nem aí. Tô nem aí. Não moro aqui mesmo. Voltei pro meu lugar. Tô lá adorando, né? Deus falou assim, vai lá e profetiza na vida daquela moça. Eu olhei para uma moça assim, né? Fui lá. Falei, tá bom, agora já. Tipo assim, né? Já profetizei que o cara ganha um avião, tanto faz, né? Fui lá na moça e falei assim, ó, Deus manda te dizer que você será a melhor funcionária da sua empresa. Ela falou, eu estou desempregada. Falei, mas Deus mandou dizer, eu não sei de nada. Aí é você e Deus. Você será a melhor funcionária. E tem outra, eu vejo você num carro, num sedã de luxo. Ela falou, não tem nem carteira, ando de bicicleta, problema é teu. Aí fui jantar com o Jocelei, já veio aqui? Vou trazer ele aqui um dia. Aí fui jantar com o Jocelei e a Jennifer. Eu, minha esposa, o José e a Jennifer. Eu falei assim, José, sabe aquele cara grandão, tal, que parecia o Capitão América, mais alto que eu? Ele falou assim, aquele cara é rico, né? Porque se o cara é rico, ele vai meio que ganhar, né? Um avião. Ele falou, não. Mas ele é empresário? Não. Mas ele é jogador de alguma coisa? Joga no futebol americano, basquete? Não. Cara, pelo amor de Deus, o que ele faz? Ele é mecânico. Não diminuindo, mas ele tem uma oficina, então. Não, ele trabalha sim, ele faz quebra-galho. Por quê? Eu falei, depois eu falo. E aquela moça que usava óculos assim, rapaz, aquela moça é tão especial. Eu falei, acertei, né? Ela tem retardo mental, ela é muito especial. Eu falei, você está brincando comigo? Não, ela tem problema, ela não consegue acompanhar as coisas, ela é mais lenta, mas ela é muito preciosa, e é mesmo. Eu falei, lascou. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, não fica bravo comigo. Mas eu acho que eu senti no meu coração, eu devo ter comido bife com cebola, alguma coisa assim. Falei que o cara ganhou um avião e que ela ia ser a melhor funcionária da empresa dela e ia comprar um carro sedã de luxo. Ele falou, olha, Anderson, para Deus nada é impossível, né? O José é muito precioso, né? Um dos caras mais educados que eu conheço. Por isso que eu acho que eu tenho que andar sempre com ele. Aí ele falou assim, para Deus nada é impossível. Beleza. Quando eu fui com o Júlio, eu cheguei primeiro. Quer dizer, o Júlio tinha chegado já, mas lá em Seattle eu cheguei... Enfim, eu cheguei com mais uma pessoa lá, um discípulo meu, pastor Jean lá de Curitiba. Aí esse rapaz grandão parou com um carro conversível, um carro legal. Falou, entra aí. Entrei, né? Ele conversando e tal. E eu tinha até esquecido do avião. E conversando com ele e tal. Ele falou, você está com muita pressa? Eu falei, não, estou aqui, meu irmão. Vou ficar aqui 40 dias, estou de boa. Ele falou o seguinte, ó. Eu quero te mostrar um negócio. Eu falei, bora lá. Aí entramos num lugar, ele apertou um botão, abriu um portão gigante, entrei assim. Falei, que lugar diferente. Aí eu comecei a entender o manto, porque eu estava dentro de um aeroporto. Aí me levou para um hangar, falou, entra aqui, homem de Deus. Eu saí do carro meio assim, ele falou, tá vendo aquele avião ali? Eu, Deus me deu. Eu falei para você, rapaz, que Deus ia te dar um avião, aleluia. Meu irmão, às vezes você vai olhar para as pessoas e você vai ter a visão limitada nas pessoas. Eu posso dizer para você que eu vejo além de você, porque eu sei que o teu Deus é capaz de promover você. Aí tinha a moça. Aí ela falou assim, eu quero te mostrar uma coisa, pastor. Eu falei, pode mostrar. Ela assim com uma carinha assim diferentinha, né? Eu falei, pode mostrar. Ela mostrou uma foto. Tá vendo essa foto aqui? Eu falei, estou vendo, o que tem? Sou eu recebendo um prêmio de melhor funcionária da empresa. Eu falei, glória a Deus. Aí ela mostrou outra foto. Tá vendo essa outra foto? Já no celular. Um celular bom, melhor que o meu. Eu falei, glória, deixa Deus te usar. Ela mostrou o celular e falou assim, tá vendo eu nesse carro aqui, pastor? Yes, I can see. Eu posso ver. Esse carro sedã de luxo é meu. Amplia a tua visão. Amplia a tua visão. Se Deus falou, Deus é capaz de fazer. E se Ele nunca falou nada, eu vou falar em nome dEle aqui, em unção de profeta sobre a sua vida. O seu final será melhor que o começo. Aquilo que Deus tem para acontecer não se compara a tudo aquilo que já aconteceu. Deus tem coisas maiores para você. Receba! Ele subiu para que a visão dele fosse ampliada. O quarto e último é que, num dado momento da oração, na sétima vez que o moço vai e volta, o moço fala assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quero dizer algo para você que o pastor Júlio falou aqui, eu vou só reiterar o que ele disse. A oração muitas vezes é algo solitário, cotidiano, e que demanda muito esforço. Muitas vezes a oração é assim. Tem dias que não, tem dias que você fala, o céu já desce, mas é nós Jesus.
Você sente a presença de Deus. Tem dias que parece que Deus não foi na oração. Você foi e Ele não foi. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? É lógico que Deus está lá, irmão. Eu fiz teologia. Deus é onipresente. Mas tem dia que parece que não é. Que você fala com Deus, Deus não está lá. Até demônio vai na oração, mas Deus não vai. Aí você fica lá orando e tal. A oração, 7 vezes, mostra a totalidade, mostra uma vida de oração. Elias tinha uma vida de comprometimento com Deus. Elias, ele tinha uma vida que ele se debruçava, ele orava, ele buscava Deus constantemente. Olhe para cá, por favor. A oração que vai mudar a tua história não é uma oração única, mas é uma sucessão de orações que você vai fazendo que aquilo seja uma forma de viver. Até que aquilo se torne algo que é um hábito, algo que você faz sempre. Deixa eu contar algo para você aqui. Eu preciso orar mais, é claro. Eu reconheço que preciso orar mais. Porém, eu oro todos os dias, de segunda a sexta-feira, no mínimo, das 6 às 7 da manhã, e algumas vezes por mais horas do que isso. Mas houve uma época na minha vida que eu orava, eu vou voltar a orar, diga amém. Que eu orava 5 horas por dia. Eu estou lutando para voltar a esse ritmo de oração. Nunca devia ter parado de orar, esse número de horas. Porque para você voltar é complicado. E eu me lembro que eu fui num lugar de oração lá em Curitiba e comecei a orar, orei 5 horas lá, daí me cansei de orar. Falei, vou sentar agora, é um lugar que só para pessoas orarem. Fica horário comercial, um pouco mais além do horário comercial aberto. E eu sentei no último banco, um banco acolchoado, e encostei na parede e fiquei lá descansando. E não é normal as pessoas sentarem em bancos lá, é normal a pessoa ficar ajoelhada orando. Então eu estava bem esquisito ali sentado, mas eu estava sozinho. De repente entraram 5 rapazes, conversando, dando risada. Quando um deles me viu, ajoelhou e falou assim, eu não sabia que aqui era hotel para a pessoa deitar e dormir. 5 horas, irmão, no Xamanai, no Deguébias, chorando, falando, Jesus, toma conta. 5 horas orando, o cara veio me tirar. Em jejum. Eu falei assim, eu sou dizimista. Que Deus me revelou que ele não era, né? E meu dízimo, no mínimo, comprou esse banco. Esse banco é meu. A igreja toda é de todo mundo. Esse banco eu comprei para mim. É o meu banco. Eu amo esse banco. Por isso que eu deito nele. Aí ficou em silêncio já. Porque tem gente que não é dizimista, mas eu sou. Aí ele... Estou lá, né? Deitado assim. Aí entra uma irmãzinha de coque. Cheia do poder. Entrou lá, dobrou o joelho. Me cumprimentou. Eu estou lá. Assim, tipo aquela Cleópatra, né? Que deita assim com o cotovelo, fica assim, né? Já viu? Aquela egípcia. Estou lá. Entra um rapaz. Eu lá onde eu estava faz assim para ele. A paz do Senhor. Só que sem falar, né? Ele fez assim, ó. E ajoelhou. O Espírito Santo falou comigo assim. Ele está possesso. Eu falei, não. Olha que ousadia, o senhor está enganado. Ele veio orar. Ele se ajoelhou. O Senhor falou comigo, é um espírito de religiosidade. Eu falei, não, ele não pode estar endemoniado, ele está orando. De repente ele deu um soco no banco. Escuta isso aqui. E ele falou assim, eu te odeio. Eu fiquei tão impactado que eu olhei para trás, mas tinha uma parede atrás de mim. Ele fez assim, eu? Ele falou, eu te odeio. Eu falei, Senhor, realmente, ele está possesso de um demônio. Quando ele falou isso, escuta isso aqui agora. Quando ele falou, eu te odeio, aqueles 5 rapazes que estavam orando, eles adormeceram imediatamente. Eles dormiram, como se um botão tivesse sido desligado neles. Eles simplesmente debruçaram em cima dos bancos, os 5 ao mesmo tempo. Alguém já viu isso alguma vez, em algum lugar? Já viu isso acontecer alguma vez? Eu já vi 2 vezes, eu queria encontrar alguém que tivesse visto também. Desligou eles começaram a dormir. A irmãzinha do coque deu um salto, ficou de pé. Falei, meu Deus, que mulher ágil. Ela pulou assim, ficou de pé. Aí ela falou assim, tá vendo meu filho? Falou para mim, estão tudo na carne, ó, tudo dormindo no pecado. E o rapaz igual um bicho assim, ó, no canto. Eu do meu lugar olhei para aquela irmã assim, senti o Espírito de Deus me tomando, mas não aguentei. Entrevistando um demônio na HBO. Aí eu falei assim, por que você me odeia? Aí ele parou assim, mostrou as unhas assim, os dentes, falou assim, não é só você. Falei, já melhorou. Não é algo assim, não está pegando só no meu pé, né? Eu odeio gente igual você. Eu falei, por quê? Você sabe muito bem o que você estava fazendo. Eu odeio isso. Aí eu falei, Jagareaçúbia, Aniguébia. Levantei a mão e falei assim,
em nome de Jesus, eu te repreendo. Ele saiu gritando, eram 5 jogos de escada. Eu te odeio! E foi embora. Quando o som da voz dele desapareceu, os 5 que estavam dormindo fizeram assim, ó. E então, Senhor, como eu estava dizendo ao Senhor, continuaram, não tinham parado e não perceberam nada do que tinha acontecido. A irmãzinha olhou para mim e falou assim, tudo na carne, meu filho. A oração contínua, a oração no lugar secreto, quando ninguém pode te ver, vai provocar o impossível na sua vida. Sabe por que Elias subiu ao monte? Sabe o que acontece na linha do horizonte? O que acontece na linha? O que é a linha do horizonte, Júlio? O que acontece no horizonte? Os céus se encontram com a terra. A oração trará os céus à terra, ou levará a terra aos céus, e eles se fundirão. Prova, pastor, prova no mistério que talvez você nunca tenha percebido. Nuvem e mão. É como se ele dissesse assim, porque na 7ª vez havia uma nuvem na mão, ou uma mão na nuvem. Mão é coisa de homem, nuvem é coisa celestial. O homem e o celestial juntos é a oração. Traga o celestial, traga a existência sobrenatural através da sua oração. Suba na oração, ainda que você esteja descendo, se humilhando, você vai estar subindo, até que você veja os céus e a terra se fundindo, para que o propósito de Deus seja realizado. Deus pode fazer qualquer coisa sem você, mas Ele não fará nada sem você, porque Ele quer incluir você na história dEle. Eu estava em outro país pregando, tinha uma multidão no ginásio, e entrou um rapaz que tinha problemas, dificuldades seríssimas para se locomover, ele entrou todo torto, e eu preguei com o tradutor durante 2 horas. Ele se sentou na primeira cadeira, e eu falei com Deus, Senhor, por que ele não senta em outro lugar? Porque ainda sentado ele está torto, isso rouba a minha fé, eu não creio que ele vai ser curado. E eu pregando. Quando eu acabei de pregar, eu chamei a equipe que veio do Brasil, eles ficaram assim em grupos, e eu fui sentar. E as pessoas vieram receber oração. E eu sentei bem longe dele no ginásio. E o Espírito Santo falou assim, filho, levante-se e vai orar por ele. Eu falei, não, eu não vou orar por ele, eu não tenho fé para que ele seja curado. E Deus disse assim, levante-se e ore por ele. Eu falei, não, tem 3 câmeras ou 4, não me recordo, filmando com cabo main, luz. E se eu me movimentar aqui, como eu sou o pregador da noite, as câmeras vão me achar e vai dar problema, eu não vou. Aí tinha um senhor do meu lado, eu comecei a conversar com aquele senhor, ganhei a alma dele para Jesus. Eu falei, Senhor, eu te entrego essa alma, mas eu não vou lá não. Deus falou, você vai. Eu falei, meu Deus, eu levantei e fui bem quietinho. Bem assim, sem que ninguém percebesse, peguei um pouquinho de óleo, o pessoal orando, e gente sendo curada, subindo na plataforma para contar que tinha desaparecido câncer, tumor, e pessoa que não estava ouvindo voltou a ouvir. E eu ali, né, Senhor, fui bem pertinho dele, ajoelhei perto dele, e falei assim, o que está acontecendo com você? Na língua dele, ele falou, eu tenho um problema muito sério, eu fui atropelado, estava de moto, eu quebrei várias partes da minha perna, da minha bacia, eu perdi massa óssea, eu perdi massa muscular, eu não posso ficar de pé normalmente. De repente, irmão, uma luz me tomou, uma luz quente, 2 cameraman miseráveis, filmando, não posso falar miserável, porque miserável é abençoados, mas deu vontade de falar miserável, filmando. Aí eu olhei, o ginásio inteiro parou, irmão. Por quê? O pregador, o professor, o mestre, o Obi-Wan Kenobi ia orar. Eu comecei a transpirar, já estava calor, estava transpirando com aquelas câmeras na minha frente, aquela luz, o pessoal tudo olhando em cima. Eu falei para o rapaz assim, deixa eu ver sua perna. Ele puxou a calça, a perna dele era assim, ó. Eu falei, meu Deus, aonde o Senhor me colocou, Senhor? Eu ungi a perna dele com óleo, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu dei um banho de óleo na perna, eu ficava ungindo a perna dele. Ungindo. Olhava dos lados, o pessoal estava assim, ó. Eu lá, ajoelhado no chão. Eu falei assim, você crê? Ele estava chorando, ele falou, eu creio, pastor. Dentro de mim eu falei, Senhor, me ajuda na minha pequena fé.
Eu falei, se você crê, vai lá em cima na plataforma e conta o seu milagre. Aquilo mudou minha vida. Ele deu um salto. Ele bateu os 2 pés firmes no chão. Ele sorriu. Ele começou a pular e dizer, eu estou curado, eu estou curado. Ele subiu no palco, ele dançava e dizia, eu estou curado. E eu fiquei sentado no chão chorando. As câmeras saíram de mim e começaram a ir atrás daquele rapaz. E eu sentado sozinho no chão, chorando. E Deus falou comigo assim, filho, você tem que entender, Anderson, que não são vocês, sou eu através de vocês. E para mim não há nada impossível. Céus e terra se encontrando, você e o Deus Todo-Poderoso andando juntos, é o que a oração vai fazer. Deixa eu lhe contar mais uma. Depois eu quero orar com você. Eu estava em... Alguém aqui conhece Antonina? Quem conhece Antonina? Eu estava em Antonina. Vou contar bem rápido. Eu entrei para fazer uma venda. Estava em jejum, orando 5 horas por dia. Eu estava lá no comércio, falei para o dono do comércio, eu vim vender para o senhor, eu falei o nome da empresa, ele falou, isso me interessa, fica aí que eu vou conferir as mercadorias aqui, já te atendo. Era 7 e pouco da manhã, 8 horas da manhã. Entra 2 mulheres, elas passam por mim, 2 senhoras de idade já, seus 70 anos, algo assim. Uma olha para mim, vira de costa e cai assim, buf. Eu falei, ixi, acabou minha venda. Aí a mãe dela começou a gritar, me ajude, minha irmã. Eu fui lá, arrumei ela assim, ela estava toda torta, arrumei, coloquei a mão aqui, mão no pulso, perto do nariz, da boca, não tinha respiração, só não olhei a pupila, coloquei a mão no coração, não tinha batimento, falei, olha que cara espiritual, minha venda acabou. Como é que o cara vai comprar com um defunto no comércio? Não vai acontecer nada. Peguei minha pastinha e fui indo embora. E ouvi a voz do Senhor, covarde. Eu falei, não, covarde não. Ele falou comigo assim, filho, você fica por 4 a 5 horas todo dia me dizendo assim, me usa na esfera dos milagres, me usa de forma extraordinária, me usa na atmosfera dos milagres, como o Senhor usava os apóstolos. Eis aí a tua primeira chance, você vai embora? Eu falei, não. Mas na minha imaginação hollywoodiana, eu não imaginei assim. Eu imaginei que se eu fosse ressuscitar um morto, ia ser num culto, com aquele louvor que estavam fazendo lá. Meu Deus, que louvor era aquele? Agora, né? Aí ia chegar alguém com uma criança morta, ia jogar nas minhas mãos, e a criança ia ressuscitar. Eu pensava assim, na minha imaginação. Eu estava dentro de um comércio, com música do mundo nos alto-falantes. Eu bebi todas, ela me deixou, não sei o que tem, com outro amor. Eu olhei assim, a pessoa morta, a mulher gritando, um monte de gente em volta, que a Antonina é pequena, então aquilo lá é um acontecimento, né? Morreu alguém, né? Aí a pessoa toda em volta ali. Aí Deus falou assim, ore! Aí eu deixei a pasta de lado, ajoelhei. O que eu faço, Deus? As pessoas começaram a rir. Ele falou assim, repreenda o espírito de morte. Irmão, eu não estava sentindo nada. Não é em relação ao seu sentimento, entende? Você não tem que sentir um arrepio, eu senti que o céu... Irmão, não senti nada. Só ouvi e obedeci. Espírito de morte, eu te repreendo. E não aconteceu nada. Eu fiquei com muita vergonha, as pessoas começaram a rir alto. É crente, é louco. Eu falei, Senhor, abre um buraco no chão, bem grande, eu quero pular dentro, o Senhor fecha. Eu morro asfixiado. Quando eu estiver lá na glória, o Senhor me explica por que a mulher não fez nada. Eu estou aqui igual um idiota, falando alto, gritando no meio dessa quitanda aqui. E essa mulher não vive, e o Senhor falou para eu repreender. Que vergonha. E Deus disse assim, chame por ela agora do mundo dos mortos. Eu falei, não sei o nome dela, não precisa saber o nome dela, sabe o meu nome. Chame ela através do meu nome. Irmão, você pode imaginar, se coloca no meu lugar, irmão. Irmã, por favor. Você está na quitanda do seu Zé ali, do japonês. A mulher caiu morta. Tem gente rindo de você e Deus manda você mandar uma segunda frase. Manda uma segunda letra aí. Aí eu enchi o pulmão, falei, é agora ou nada. Ou vai ou vai. Espírito de morte, eu te repreendo, e alma dessa mulher, que eu não sei o nome, volte para o corpo dela, no nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu? Se você crê, aplauda o Senhor. Ela se levantou, porque há poder no nome de Jesus. A oração contínua, 7 vezes ele orou, mostra a totalidade, vai trazer os céus à terra, e a terra aos céus. Dito isso, eu quero convidar você, nessa noite,
está dizendo assim: pastor, muito legal o que você falou. Eu creio. Eu preciso mudar coisas na minha vida para que a chuva de Deus volte. Pastor, eu sei que eu preciso ouvir a palavra de Deus e não às vezes algumas coisas que eu tenho ouvido por aí. Pastor, eu sei que eu preciso parar de limitar a minha visão. Eu preciso enxergar além. E eu sei que preciso orar mais. Eu quero que você saia do seu lugar, porque tem um milagre esperando você aqui essa noite. Oh, 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 oh. Os céus e terra se encontram hoje aqui, Senhor. Aquele moço voltou e disse: olha, eu vejo uma nuvem com a forma humana de uma mão. É o celestial. Jesus veio como homem para resolver o problema do homem, para que ele estivesse de forma legal na terra agindo, para que ele tivesse liberdade de agir. Escute o que eu vou dizer para você, escute pela fé. Sabe por que quando nós repreendemos demônios no nome de Jesus, eles são obrigados a ir embora? Porque eles são ilegais na terra. Eles não têm direito legal de estarem na terra, porque a terra foi dada aos homens. Me parece que até Deus, para agir, Ele espera que você o chame. Eis que estou à porta e bato. Ele espera uma ação sua. Ele espera uma ação, uma tomada de posição da sua parte, para que então Ele venha. Te exaltamos. Eu falei com cadeiras, elas se encheram. Com quem você precisa falar? Eu já falei com geladeira, Júlio. Olha para cá, querido. No desespero do chamado, fazendo missões, sem dinheiro, sem comida, eu abri a geladeira e comecei a falar com a geladeira: se encha. Eu não tinha para quem ligar, irmão. Eu não tinha papai e mamãe perto. Gritei com a geladeira, Deus encheu. Com quem você está precisando falar? Talvez com você mesmo essa noite. Deus trouxe alguém a 700 km de distância para dizer para você que tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele fará. Houve um homem de Deus chamado Oral Roberts. Ele contou uma história de uma criança que os pais pegaram ela comendo os pedais do Velotrol, da bicicletinha. E os pais ficaram bravos com ela. Escute, depois nós vamos orar. Os pais ficaram zangados com a criança: não coma os pedais da tua bicicleta. Uma criança pequena. De novo pegaram ela mordendo aqueles pedais. Por 3 vezes ficaram bravos com a criança. Foram ao médico. O médico disse assim: traga essa bicicleta para eu ver. O médico pegou o pedal, fez uma análise química do pedal, disse: isso aqui tem ferro. Faça um exame de sangue na criança. Tiraram o sangue da criança, olharam o sangue. Ela tinha carência de ferro. Ela buscava o ferro do pedal. O seu organismo, sem saber o que era aquilo, buscava aquilo. Você não percebe que está faltando alguma coisa na tua vida? Você não percebe que está buscando alguma coisa, você não sabe o que é? Isso que você não sabe o que é, já está preparado para você, isso já existe. Porque toda ânsia, todo desejo do ser humano, há uma resposta em Deus para ele. Eu andava de sapatos furados, eu lembro que eu fazia a minha palmilha do sapato com um papelão e colocava no calçado e ia para a faculdade dar aula. E eu dizia assim: Deus, eu não aceito isso. Eu estou andando a pé para pregar o evangelho o dia inteiro. E eu lembro que um dia a chuva me pegou e me molhou cedo, irmão. E era de noite, eu estava pregando na igreja molhado ainda. Eu falei: Deus, eu não aceito. E eu me lembro que quando eu estava sozinho no meio da rua, eu gritava para os aviões que passavam assim: ei, um dia eu vou estar aí dentro. Eu tinha um desejo de ir às nações. E eu clamava. E Deus fez com que o desejo gerasse um espaço em mim. E Ele colocou as nações dentro de mim. Comece a se mover em fé, meu amado. Shebana suragitub nagasai. Rabadubiasni que oraba.
façam com que os céus venham à terra. Céu e terra Se encontram, o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono, encontram alinhando. o seu plano. Eu vejo a mão de um homem, eu vejo os céus descendo. Rugiu no trono, em céu e terra. Fale hoje com o Senhor. Alinhando Eu creio que a minha visão está se ampliando. o universo. Eu posso ouvir o som da chuva. O leão Eu posso ouvir o som da chuva. e toma o Teu lugar aqui. Ouça o som da chuva de Deus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Xalagaraçô. Cheologora siminiado yandoragaçô maralabano. poderoso Deus. Xelalaga no sou maneira dereha. Tu és santo e poderoso. Oh, daragueçô dalamanaha. Em nome de Jesus, eu declaro que naquela região da sua vida que estava seca, nesse deserto, onde até aqui parece que nada nascia, pastor, por mais que eu me esforçasse, pastor, derramei lágrimas sobre essa região da minha vida. É aquele filho que nunca volta ao Evangelho, é aquele esposo que nunca entende a palavra, são aquelas finanças que parece que nunca vão prosperar. Tem sido tempos difíceis, pastor. Tempos de vergonha, de lágrimas. Eu nem sei por onde começar. Eu quero que você escute essas duas perguntas que eu vou te fazer. Por que você veio aqui? Primeira pergunta é: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? A segunda pergunta é: a resposta é clara, você veio falar com Deus, você veio adorar. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, e vou fazer a última oração encerrando da minha parte, é: o que você precisa que Deus te faça? Não diga, eu não peço nada em oração, pastor, porque isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina, nos exorta, nos empurra, nos impulsiona a pedir a Deus. Pedir e dá-se-vos-á. Vocês sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará aos que vos pedir. Tudo que você pedir crendo, receberá. É tempo de você agora crer, porque Ele está te perguntando através da minha vida: você crê que eu posso fazer isso? Jesus está dizendo: você crê que eu posso fazer isso? Se a sua resposta sim, eu creio, Senhor, então eu tenho uma palavra de Deus para você: será feito conforme você crer. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Erebassumi anaredô, leão. Enfermidade, eu te ordeno, em nome de Jesus. Jesus está aqui. Enfermidade, eu te ordeno, você está ilegal, porque Jesus já levou no Calvário nossas doenças. Eu te ordeno, vá embora. Assim como você chegou repentinamente, desapareça imediatamente. Você que tem travado as finanças, eu te ordeno, vá embora. E que você seja um poderoso ofertante na casa do Senhor, um dizimista pontual na casa de Deus. E eu declaro sobre as tuas finanças, dito essas duas realidades de ser ofertante e dizimista, eu declaro liberdade sobre as tuas finanças. Liberdade! Você está livre. Na sua família, eu declaro que o milagre já chegou lá. Eu ouço o som da chuva.
eu posso ouvir o som do trovão de Deus. Como profeta, eu posso ouvir o som do seu milagre, o som da dança, o som da alegria que chegou. Ouço o som. Eu quero que você declare por fé palavras que você vai estar dizendo: eu entendo, eu recebo, eu tomo posse. Comece a dizer isso em oração: eu tomo posse, eu creio. É verdade, tu és capaz, Jesus. O Senhor é o meu Deus. Eu creio. Eu vejo. Eu sei que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover. Raba no negueire, O Espírito de Deus me manda dar mais uma história rapidamente. Escute isso, vai servir para você. Eu era pastor numa favela, tudo muito difícil. E eu me cansei. E eu fui embora. Eu falei, eu vou embora. Minha esposa disse, amor, você tem certeza? Eu falei, tenho, eu vou embora. Eu vou ligar para meus familiares em São Paulo, vai vir um caminhão aqui, nós vamos embora. O caminhão chegou, pegou nossas coisas, fomos embora. Quando eu larguei a obra, eu falei, Deus, eu vou só congregar, eu vou devolver o dízimo, tomar ceia, e não quero nunca mais pregar. Quando eu disse essa palavra, nunca mais eu vou pregar, a minha filha teve epilepsia, começou a convulsionar. Eu arrumei um trabalho com vendas, eu ia vender, minha esposa ligava para mim, Anderson, volta. Por quê? A Bruna está internada. Eu estava às vezes perto do Mato Grosso, voltava, desesperado, entrava no hospital, a Bruna lá, ela convulsionava por horas, ela ficava horas convulsionando. E eu pegava, ela melhorava, ia para casa, eu ia de carro de novo trabalhar, na outra semana ela ligava, Anderson, vem, porque a filha do meio, a Rebeca, está no hospital internada. Eu voltava. E assim foram meses, e eu comecei a ficar preocupado, porque as pessoas do hospital sabiam o meu nome já. E aí, Anderson, quem está aí dessa vez? E um dia eu cheguei e falei para todo mundo do quarto, falei, por favor, gente, sai do quarto, pedi para minha mãe sair, meu pai, meus irmãos, sai todo mundo, é só eu, minha esposa e minha filha. E eu ajoelhei no chão, falei, Deus, o que está acontecendo, Deus? Eu não tenho mais paz, o que está acontecendo? Eu sou burro demais para entender o que está acontecendo. E na minha mente eu vi Deus escrevendo com um dedo no fogo, assim no céu. Deus escreveu, faz a minha obra. Eu disse, não, eu não vou fazer mais. Eu fiquei 5 anos lá, não batizei ninguém, nada aconteceu. Eu não vou mais fazer tua obra. E Deus me disse, faz a minha obra. E por fim eu acabei concordando com Deus, mas minha filha permaneceu epilética. Há mais ou menos 8 anos atrás, eu fui pregar num grande evento. Tinha cartazes, tinha faixas, igreja lotada, eu era o pregador. E quando eu fui pegar a palavra para pregar, minha filha deu um grito, se contorceu, caiu no chão e começou a se debater como um peixe fora d'água. Levaram ela para o fundo da igreja, eu fui deixar o microfone e o Espírito Santo falou assim, negativo, você vai pregar. Pagaram sua gasolina, anunciaram que você ia pregar. Eu cuido da sua filha, prega, eu preguei. Subi com a minha filha e minha esposa no carro, subi a serra indo para Curitiba em silêncio. E eu falei com Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Deus falou assim, você precisa se assentar com a sua filha e falar para ela da minha palavra sobre cura divina. E eu sentei com ela e comecei a falar de cura com a minha filha. A conversa demorou 2 horas. Por mais ou menos, talvez 5 ou 6 anos, 7 anos, minha esposa sabe datas melhor do que eu. A minha filha tomava 2 comprimidos por dia, de manhã e à tarde, Tegretol e outros mais. E eu conversei com ela, minha esposa não tinha visto a nossa conversa. Minha filha foi para a sala assistir desenhos. A minha esposa pegou o comprimido, eu estava lendo a Bíblia no meu quarto e orando. Ela falou assim, filha, o remédio. A Bruna falou, não, obrigada. Minha esposa falou assim, Bruna, o remédio. Minha filha falou, não, obrigada, eu não vou tomar. A minha esposa, que não sabia da conversa, falou assim, Anderson, a Bruna reinando aqui, ela não quer tomar, filha, faz anos que você toma esse remédio, você nunca reclamou, toma logo. E minha filha não olhou para minha mãe, olhando para a televisão.
Ela disse assim: esse remédio é para quem tem epilepsia. E continuou assistindo o desenho. A minha esposa olhou para mim e eu falei: nunca mais a minha filha teve um ataque de epilepsia. Nunca mais. Se ela não tomasse remédio um dia, ela tinha 3, 4 ataques. Ataques demoravam horas. Nunca mais. Porque uma vez ela parou para ouvir a palavra. Eu estou te falando palavras de espírito e vida. A sua vida não será mais a mesma se você crer. Então receba. E eu vou fazer a última oração da noite. Abra suas mãos, meu irmão. Deus tem para te dar coisas que você nem imagina. Suba na montanha comigo. Amplie a tua visão. Ei, Kenurasumai, Genébia. Em nome de Jesus. Em qualquer lugar da sua vida que hajam trevas, em qualquer lugar que haja um desajuste, em qualquer área em que as coisas não estão fluindo, você e eu agora juntos, juntamente com o sobrenatural de Deus, através do nome de Jesus, declaramos: trevas fora daqui. Que a glória de Deus venha, que a chuva de Deus venha, que você receba nas áreas da sua vida chuva abundante de Deus, que as sementes nasçam, que as sementes cresçam, frutifiquem, que venha a colheita, que você corra mais rápido que os carros de Acabe, que você chegue primeiro, que você seja um exemplo, que você tenha histórias para contar. Céus e terra se encontram, no seu plano, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram. Oh, 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 oh.